Meus caros, nesta revista das primeiras páginas, começamos como sempre com o Correio da Manhã, que nos diz que há afinal uma guerra entre gangues no Porto. Como é que nós poderíamos imaginar, nós, simples portugueses, que sabemos bem que somos o país mais seguro de toda a Europa? E se não acreditam, ouçam o que diz Cabrita, ouçam o que diz Costa e seus muchachos, não há país mais seguro que o nosso. E apesar disso, agora descobriram que há uns gangues no Porto, uns gangues dentro de um clube de futebol, e que até houve uma série de tiros disparados sobre uma casa de um possível eventual homicida. Portanto, temos realmente uma guerra aberta no Porto, o que não era de todo de imaginar. A PSP acusa Cabrita de dispensar seguranças, o que também não era legal, portanto era ilegal, mas mesmo assim Cabrita ficou completamente ilibado no caso em que foi atropelado aquele trabalhador na autoestrada que teve o azar de não ser ucraniano. Como era de esperar, apesar de ter perdido o poder, ainda tem amigos no mesmo poder e, portanto, Cabrita, que é de qualquer forma o principal responsável moral, acaba por fugir pela segunda vez com o rabo à seringa e continua a safar-se, vamos ver até quando. O JN diz que o governo anuncia obras na saúde e na educação, mas afinal, com o dinheiro das autarquias, então com que dinheiro é que havia de ser, meus caros, se eles não têm um tostão para mandar cantar um cego? Mas o mais giro é que as autarquias também não têm, a maior parte delas, e portanto esse dinheiro já vinha da Europa, de onde vêm todos os fundos, todas as esmolas que nos permitem sobreviver. Se não fosse a Europa já tínhamos morrido de fome há 30 anos, e então esse dinheiro vinha da Europa, mas já vinha destinado àquelas obras. O que é que faz o governo? Descarta-se e manda as autarquias fazê-las com aquele dinheiro. É brutal, não é? À portuguesa. O jornal I confirma-nos o que já sabíamos desde ontem, que Cabrita foi ilibado no caso do acidente da autoestrada, mas diz-nos uma coisa ainda mais interessante. Tal como vos disse anteontem, aquele absurdo não poderia continuar. Portanto, aquela situação do IVG, ou seja, do aborto voluntário, não vai contar para a avaliação, classificação dos médicos, como é óbvio, mas isto, enfim, erros médicos aos pontapés, erros científicos ainda há mais, no país que é ele próprio um dos maiores erros da Europa. O Público diz que as construtoras vão poder fazer a revisão dos preços das obras em alta, dada a inflação. A propósito, a mesma inflação que diziam ontem, a SIC Notinhas dizia que a inflação era 7,2% e dava um exemplo. Um pão, determinado pão que custava 1,20€, agora custa 1,5€. Meus caros, isto passa em colme. Os portugueses não se dão muito ao trabalho de fazer contas, é verdade, mas ficam a saber que de 1,20€ para 1,5€ não são 7,2% de inflação, são exatamente 25%, ou seja, um quarto. 25% de aumento de 1,20€ para 1,5€. Eu lamento e lastimo que os jornalistas continuem a ter esta aversão à matemática básica. Parece que a condição fundamental para se ser jornalista hoje em dia é ser-se um completo zero a matemática. Bom, mas não é só nas obras públicas que isto acontece. Neste momento, qualquer empreiteiro que faça um orçamento para uma obra, para a construção de uma vivenda, ou até apenas para reparações, corre o risco de ter que fazer a obra a expensas próprias, pois vai comprar os materiais mais caros do que aqueles que orçamentou há 3 ou 4 meses. E quando nos dizem que a inflação é 7,2%, eu até acredito que sim, falta é o dígito das dezenas. Neste momento é capaz de rondar os 57,2% no mínimo. O Diário do Kremlin, como sempre, traz-nos uma notícia de terror, daquelas que mantêm os portugueses permanentemente aterrorizados, assustados, cheios de medo, que é assim que eles se querem, assim é que eles se dominam, os portugueses. E, portanto, veio com os números da Covid, que, entretanto, os números dispararam, embora já ninguém ligasse nada àquilo, ninguém quer saber disso, nem os telejornais que durante 2 anos ocuparam os primeiros 20, 30 minutos do seu tempo à Covid, quando não era o tempo todo. Agora que a Covid está realmente desabrida outra vez, só para terem uma noção, este mês morreram 520 e tal pessoas, quando o ano passado, pela mesma altura, portanto há 12 meses atrás, morreram 95. Ou seja, estão a morrer 5 vezes mais gente agora de Covid
do que morriam ano passado, mas já ninguém fala nisso porque já perceberam que se continuarem com o terror da Covid, então é que Portugal é mesmo para acabar. Mas demoraram 2 anos, infelizmente, a perceber isto. E, portanto, vem aqui o Diário do Kremlin, o Diário Comunista, a dizer que cuidado, vamos ter que voltar atrás nas máscaras e nos confinamentos e vamos voltar atrás, que é isso que a comunicação social quer. Pânico generalizado, aterrorizar completamente o povo para vender o produto. Não fazem rigorosamente mais nada a não ser propaganda ao governo, mas isso já faziam há 2 anos. Quanto às revistas, hoje em dia é a Visão que já algumas edições não vendia nada porque não falava no Chega e, portanto, decidiu mais uma vez, muito ajuizadamente, aliás, voltar ao tema do Chega à primeira página, neste caso através da maçonaria, e aqui evocam um assessor do Chega para dar exemplo de alguma agitação que alegadamente se vive no seio dessa sociedade secreta, que eu nem sequer imagino o que seja. Bom, mas uma coisa é certa, a diretora da Visão, que é a maior anti-Chega, jornaleca anti-Chega que se conhece, só comparável a uma outra editora do Público, uma coisa bárbara que por lá anda, que é igualmente fanática anti-Chega, anti-Ventura, nem no Público, nem na Visão, não esperamos outra coisa que não seja a propaganda negativa contra o Chega e como há algumas semanas não vendiam nada, porque não traziam nada contra o Chega, na primeira página, lá voltaram a perceber que sem o Chega, eles morrem todos à fome. Comprem a Visão, meus caros, porque senão, coitadinhos, mais uns meses e teremos mais não sei quantos desempregados que teremos que sustentar daqui a mais uma data de meses. Visão tem que ser comprada quando falar do Chega, pelo menos isso, para os manter sossegados e para os manter empregados. Senão, quem paga o subsídio de desemprego dos jornalecos da Visão, teremos que ser nós.